Bom dia, com muita satisfação, com muita alegria, abrimos a Semana Jurídica do curso de Direito da FMU do primeiro semestre de 2022. É uma grata satisfação poder receber os nossos alunos aqui, tanto presencialmente quanto online, para uma palestra tão relevante como essa com a doutora Vanessa Mateus. Eu já farei a apresentação dela em breve, mas antes eu gostaria de passar a palavra para o professor Paulo Dimas de Beles Mascaretti, que é o diretor da Escola de Direito. Professor Paulo Dimas. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso querido coordenador da faculdade, professor Fábio Pereira, professora Lidiane, responsável pela organização da nossa Semana Jurídica, e um cumprimento muito especial, muito afetuoso, com muita satisfação, para a nossa querida magistrada, doutora Vanessa Mateus, que eu conheço há muitos anos, tive a oportunidade de estar com ela nos meus 40 anos de carreira jurídica pública, fui promotor de justiça, depois 38 anos magistrado, e tive uma convivência muito grande com a doutora Vanessa, principalmente nos últimos anos em que ela participa diretamente do associativismo. E quando a gente fala em associativismo, né, a gente não está falando de defesa de privilégios de carreira pública, nada disso. Quando nós falamos de uma associação que hoje a doutora Vanessa preside, que é a Associação Paulista de Magistrados, nós estamos falando de uma instituição que visa defender a independência do Poder Judiciário em prol da cidadania, né? Quando a gente fala em defesa das prerrogativas da magistratura, está falando de defender sempre um Poder Judiciário forte, independente, que não se verga ao poder político, ao poder econômico, um Poder Judiciário mais próximo da sociedade. Hoje a grande meta da Vanessa é aproximar cada vez mais o Poder Judiciário da sociedade. Então, é um trabalho importantíssimo que ela realiza hoje como presidente da PAMAI, já foi presidente na gestão anterior, fez um trabalho tão bom que foi reeleita sem oposição, né? E antes já havia sido secretária, vice-presidente, tesoureira da PAMAI, né? Então, a gente sabe que ela tem uma carreira maravilhosa na magistratura, mas sem prejuízo da sua atividade como magistrada, uma magistrada brilhante, ela se dedica também o seu tempo, em prejuízo da família, em prejuízo do lazer, do descanso, se dedica a essa atividade na Associação Paulista de Magistrados e também participando da Associação Brasileira de Magistrados. Então, é um trabalho destacado, né? A Vanessa tem uma carreira, como o Fábio vai destacar aqui, forjada a muita inspiração, a muita transpiração, né? É uma colega extremamente preparada, foi inclusive destacadamente a juíza que instalou o primeiro juizado especial contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, uma magistrada, é titular da nossa 8ª Vara Civil aqui do Foro Central da capital, o Fórum João Mendes, onde eu passei 12 anos também da minha carreira. Então, uma magistrada com todos os predicados, né? E nos deu a grande alegria, a grande satisfação de estar abrindo hoje esse evento, a nossa Semana Jurídica, né? Deixando de lado aí a sua pauta atribulada de compromissos, mas ela fez questão de estar conosco. Eu registrei ela que nós estamos agora voltando paulatinamente à presencialidade, estamos fazendo alguns eventos com a presença dos nossos alunos, isso é fundamental para nós, né? Então, nessa Semana Jurídica nós estamos aí abrindo um espaço para até 100 alunos aqui presencialmente, mas temos aí as nossas transmissões online, já temos praticamente 450 alunos acompanhando o nosso evento pelo YouTube. Então, agradecer aos nossos alunos, né, que tem um papel importante, um papel destacado. Tudo que está sendo feito aqui é para aprimorar o ensino jurídico, né? Nós estamos também numa fase de transição, de acomodação, né? Tanto os professores como a direção da casa teve que se adequar, se adaptar a essa pauta delicada, né, que nós tivemos na pandemia, com o uso
fundamental do sistema eletrônico, mas sempre sentindo falta desse convívio, desse contato diário, presencial com os nossos alunos. Então, cumprimentar mais uma vez o professor Fábio, a professora Lidiane, todos os nossos mestres, aí, toda a equipe aqui da nossa FMU, que se incumbiu do evento. Nós vamos ter palestras todos os dias, palestras destacadas, né? A programação já foi divulgada, espero que vocês participem, ou presencialmente, ou online. Tenho certeza que será um momento importante de reflexão sobre vários temas importantes que serão tratados pelos nossos convidados. Então, Vanessa, seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco. Ela vai fazer um destaque importante hoje sobre a jurisprudência criminal que nós temos lá no STJ, a sua repercussão aqui na Justiça Estadual, como essa jurisprudência é aqui aplicada, né? Vocês sabem que o Superior Tribunal de Justiça, ele tem a missão de uniformizar a aplicação e a interpretação do direito federal infraconstitucional. E nesse papel, né, temos lá a jurisprudência do STJ e, obviamente, que nem tudo vincula, né, os tribunais locais, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais. Então, nós temos aí, né, hoje uma palestra importante que vai nos mostrar, né, como vem sendo tratada a jurisprudência no âmbito estadual, né, as grandes temáticas da justiça criminal, né, que são aqui abordadas. Então, espero com certeza que a palestra seja profícua, né, e vamos acompanhar então depois a nossa doutora Vanessa Mateus. Muito obrigado. Professor Paulo Dimas, agradeço aqui essa saudação inicial. Registro também a presença da professora Lidiane Duca Silva, aqui à direita, que é coordenadora adjunta do curso de Direito e cuida de toda a organização dos nossos eventos. Então, a quem agradeço pela realização da semana. E agradeço especialmente à doutora Vanessa Mateus pela aceitação do convite. Como o professor Paulo Dimas frisou, uma grata satisfação recebê-la aqui no curso de Direito da FMU. Eu farei a apresentação aqui da doutora Vanessa, falando um pouco mais sobre o currículo dela. O professor Paulo Dimas já trouxe alguns elementos aqui importantes. A doutora Vanessa é juíza de Direito no estado de São Paulo desde 2000, tendo ingressado na carreira no concurso 173. Atualmente é titular da 8ª Vara Cível do Fórum João Mendes e mestranda no curso de Direito, Justiça e Impacto na Economia do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social. Doutora Vanessa foi responsável pela instalação do primeiro juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui em São Paulo, e a primeira mulher eleita e reeleita presidente da APAMAGES em 68 anos de existência da associação. A doutora Vanessa, ela construiu toda uma história no associativismo, como o professor Paulo Dimas bem lembrou, e ocupou diversos cargos na APAMAGES, como tesoureira, vice-presidente, novamente vice-presidente e agora 2 presidências seguidas. Então, doutora Vanessa, como eu disse, uma grata satisfação recebê-la aqui. A doutora Vanessa falará hoje sobre a formação de precedentes criminais no STJ, uma análise crítica. Doutora Vanessa, então, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Fábio. Para mim, a honra é minha de estar abrindo aqui a Semana Jurídica da FMU. Para mim é um prazer, nunca estive aqui na casa de vocês. E eu adoro falar em Semana Jurídica, porque eu acho que a gente tem que falar, doutor Paulo, com os estudantes de Direito. Obviamente, a gente tem debates, a gente participa de eventos, conversa com outros magistrados, conversa com outros atores do direito, mas se a gente quer ver transformação, a gente tem que vir falar com os estudantes de Direito, porque são eles que vão trilhar o caminho a partir de agora. Então, para mim, professora Lidiane, professor Fábio, foi uma honra conhecê-los na data de hoje, é uma honra estar aqui na casa de vocês. E quero fazer um agradecimento especial ao doutor Paulo Dimas. Para nós é uma sorte tê-lo conosco em qualquer lugar em que esteja, seja na universidade, seja no tribunal, seja na APAMAGES. Foi um dos melhores presidentes que a APAMAGES já teve, em 2010, 2011. Dr. Paulo Dimas fez um trabalho excepcional no Congresso Nacional
e não posso falar sem qualquer sombra de dúvidas que é um paradigma a ser seguido. O trabalho que o professor Paulo Dimas fez no Congresso, a gente ouve muito na imprensa, às vezes as pessoas falam assim, o lobby do judiciário, o lobby do judiciário, como se a gente estivesse lá fazendo alguma coisa que não fosse republicana. O que a gente faz lá é o que todas as outras carreiras deveriam fazer. Quando tem um projeto de lei tramitando sobre qualquer assunto que nos diz respeito, Lei Maria da Penha, Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, a gente tem um diretor nosso que está lá todas as terças-feiras nas reuniões da comissão do Código de Processo Penal, para trazer a experiência da magistratura, para trazer elementos, porque os deputados... Tem deputado que fala assim, não, doutor, eu não sei, eu não conheço desse assunto. Eu estou aqui nessa comissão porque o meu partido indicou, porque eu gosto do assunto de segurança. O que a gente vai fazer é levar elementos técnicos. Então, esse trabalho que é feito pelas associações no Congresso Nacional, na verdade, é trazer a visão da magistratura sobre os projetos de lei que, muitas vezes, são feitos sem argumentos técnicos suficientes para o embasamento. E esse trabalho o Dr. Paulo fez com muita galhardia, com maestria, e para mim é uma honra e uma responsabilidade enorme sucedê-lo nessa associação. Eu estou aqui com o celular, é só para marcar o tempo, viu? Não é por qualquer outro motivo, para a gente não exceder o tempo de vocês, para não exceder o tempo da palestra. Quero cumprimentar os alunos que aqui estão, prestigiando pessoalmente a Semana Jurídica. Eu, particularmente, sempre que me perguntam, você prefere online ou presencial? Eu venho sempre presencial, a não ser que eu não possa, porque eu sinto muita falta desse contato entre as pessoas. E eu acho que a faculdade é o lugar para isso, é o lugar para vocês criarem pontes. É aqui que vocês vão conhecer as pessoas com quem vocês vão fazer pontes e relações para o resto da vida. É aqui que vocês vão conhecer as pessoas com quem vocês vão trabalhar no resto da vida. É nos bancos da faculdade que a gente conhece as pessoas com quem a gente vai lidar nas audiências, os juízes com quem a gente vai trabalhar, o advogado da parte contrária, os promotores que vão estar nos processos em quem a gente vai atuar. Então, eu particularmente acho que vocês ganham muito aqui no presencial. Mas a gente sabe que o online é um caminho sem volta. Hoje o online nos permite fazer muito mais coisas do que nos era permitido antigamente. Agora a gente não tem mais a barreira da distância, a barreira do deslocamento, a barreira do tempo. E a maior prova disso é a quantidade de gente que está nos assistindo em casa, que talvez não fosse possível que assistisse caso estivesse a palestra fosse só presencial. Então, eu tenho certeza que o online não vai mais ser abandonado. E a gente vai ter que aprender a mesclar na nossa vida esse presencial e esse online, que eu acho que veio para nos acrescentar muito. A gente só ganha com essa inovação. E aí, quanto ao tema que eu queria tratar com vocês, o Dr. Paulo Dimas, o professor Fábio mencionaram que eu instalei o primeiro juizado de violência doméstica aqui da capital. Foi em 2008. E fui a primeira mulher a ser eleita para presidir a Associação dos Magistrados em 70 anos de história. Muito provavelmente, ou quase certamente por conta disso, eu sempre sou convidada a falar sobre o papel da mulher nos espaços de liderança, questão de gênero, que eu não tenho dúvida da importância desse assunto e falo com muito prazer. Acho que a gente tem números para trazer, reflexões para trazer. Mas quando o professor Paulo Dimas me convidou para falar aqui, ele falou assim, o tema é a sua escolha. Você pode definir o tema que você quiser. E tem um assunto que tem me instigado muito, que eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, que ainda não foi publicado. Ele deve ser publicado num livro que deve sair esse semestre. Mas a gente fez umas pesquisas sobre esse assunto, e esse assunto tem me instigado muito. E eu acho que Semana Jurídica, acho que quando a gente fala para estudante, a gente tem que fazer provocação. A ideia aqui não é dar aula. A aula vocês vão ter nas cadeiras de penal, de processo penal, falar sobre precedentes, vocês vão falar constituição de precedentes, vocês vão falar com detalhes, vocês vão estudar o Código de Processo Penal. Aliás, Semana Jurídica, a gente provavelmente tem aqui gente do 1º ao 5º ano. Isso. Então, provavelmente, a gente tem gente aqui que já estudou os precedentes, tem gente que ainda vai estudar os precedentes.
Não me cabe aqui fazer leitura de artigo de Código de Processo Penal, não é para isso que vocês estão aqui. Acho que não é essa a nossa função. A nossa função aqui é provocar reflexão. E aí depois vocês discutam na sala de aula, entre vocês ou com os professores. E quando o Dr. Paulo me falou que eu poderia escolher o tema, eu falei, eu queria falar sobre, fazer uma análise crítica. Na verdade, eu não quero nem falar sobre os precedentes, eu quero fazer uma análise crítica sobre os precedentes e como eles têm sido formados aqui no STJ, e depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Eu não vou falar sobre a formação dos precedentes, eu não vou falar sobre os artigos, eles estão nos artigos 1036 e seguintes do Código de Processo Civil, é bem detalhado, vocês enxergam lá, mas é necessário a gente fazer um panorama geral. A gente não tem dúvidas aqui, e isso desde o primeiro ano a gente vê, que o nosso sistema, a gente tem dois sistemas proeminentes no mundo jurídico, que é o Civil Law e o Common Law, e não tem dúvidas de que o Brasil sempre seguiu o sistema da Civil Law, que é o sistema baseado em lei, na legislação. O arcabouço jurídico é o que fundamenta as decisões, fundamenta e deve fundamentar as decisões dos magistrados. Ele se opõe ao sistema da Common Law, que é o sistema que a gente normalmente vê nos filmes americanos, que é o sistema baseado em precedentes. Então, são sempre citadas decisões de outros processos que se tornam paradigmas para as decisões futuras a serem tomadas. Mas há uma tendência global a aproximar esses dois sistemas. E por uma série de motivos. Por conta da enormidade de processos que a gente tem em andamento aqui no Brasil, e principalmente aqui no Brasil, por conta da facilidade do acesso à justiça que o nosso sistema constitucional se propôs a fazer, por conta da gratuidade que no nosso sistema é uma opção do nosso legislador, é uma opção do nosso Estado democrático, tornar o sistema de justiça gratuito a todo aquele que não puder arcar com os seus custos. Então, a gente tem uma imensa demanda para o judiciário local. A gente tem uma morosidade imensa, porque o judiciário, obviamente, não consegue crescer e nem deve crescer nessa mesma velocidade dos processos. A gente precisa racionalizar a tomada de decisões, não adianta a gente ficar ampliando, contratando juízes. A gente precisa, de fato, ter um olhar para o nosso sistema, a forma como ele é concebido. Por todas essas razões, por conta dessa necessidade de aproximar o common law do nosso civil law, a doutrina, a jurisprudência, o legislador começaram a se preocupar com o sistema de precedentes. Precedentes são todas as decisões tomadas em processos judiciais que vão ser observadas ou não ao longo dos demais julgamentos. A gente teve uma modificação importante no sistema de precedentes com a Emenda Constitucional 45, que trouxe a súmula vinculante e os temas de repercussão geral para o STF. Foi uma modificação importante, mas ela não teve esse efeito que se esperava de diminuir a carga de processos, basta ver os números do CNJ e o aumento de processos desde a Emenda 45 para cá. Então, as súmulas já existiam, as súmulas são um resumo do entendimento do STF, cuja a observância não era obrigatória. Passou-se, então, a criar a súmula vinculante, que ela tem um caráter quase que normativo de observância obrigatória. E o tema de repercussão geral, quando o STF reconhece que um processo tem um relevante interesse econômico, social, em um determinado caso, ele afeta aquilo como um tema de repercussão geral a ser observado pelos demais julgadores. A grande mudança mesmo veio com o Código de Processo Civil de 2015, que fez um fortalecimento real do sistema de precedentes. Ele criou o IAC, que é o incidente de assunção de competência, o IRDR, que é aplicado aqui nos âmbitos dos tribunais, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, e os recursos repetitivos no STJ e no STF. O objetivo, sem dúvida nenhuma, era fortalecer esse sistema de precedentes, era seguir essa tendência global de aproximação da common law, e ele ampliou, o objetivo é ampliar
por parte dos juízes, porque se entendia que havia uma resistência nos tribunais de obedecer os precedentes que já eram fixados no STJ e no STF, porque precedentes sempre existiram, são julgados anteriores, mas havia uma necessidade de se incentivar, de se estimular, de tornar obrigatória a observância desses precedentes. Então, o artigo 927 do CPC é claro, ele diz que os tribunais devem se preocupar em uniformizar a sua jurisprudência, porque, convenhamos, é muito difícil você falar em observação de precedentes quando você tem dentro de um mesmo tribunal um julgado dizendo que a arma de brinquedo, por exemplo, agrava o crime e a arma de brinquedo não agrava o crime, quando você tem julgados contraditórios dentro de um mesmo tribunal. É difícil você falar em observância de precedentes. Qualquer decisão que você der, observa um dos precedentes. Então, a ideia era fazer com que os tribunais unificassem a sua jurisprudência, tanto tribunais estaduais quanto tribunais superiores. O IAC, que a gente não vai tratar aqui, que é o incidente de assunção de competência, ele pega uma questão de grande repercussão social dentro de um Estado e permite que algum órgão daquele tribunal avoque para si aquele julgamento, e aí, então, a decisão ali proferida passa a ser de observância compulsória nas demais decisões de primeiro grau. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o tema da migração, que eu conversava aqui com o Dr. Paulo e do Dr. Fábio, a migração para o regime previdenciário, que eu acho que a gente não tem tempo, nem é o tempo da nossa palestra, mas depois a gente pode conversar sobre isso. E a gente tem o IRDR, também no âmbito dos tribunais inferiores, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, a gente vê que uma demanda vem se repetindo com frequência, exemplo clássico, planos de saúde. Então, a gente instaura um incidente de resolução de demandas repetitivas, todos os processos a aquele respeito ficam suspensos, há uma decisão sobre aquela questão. Importante dizer, a questão repetitiva, ela não é fática, é questão de direito, obviamente. A questão fática tem sempre que ser analisada caso a caso. A questão de direito, a controvérsia de direito, sendo única, ela pode ser decidida de forma a ser replicada em todos os outros processos. E aí, para o STJ, que é o que nos interessa, que são os recursos repetitivos e a fixação de temas, o tema ou RR, que são os recursos repetitivos. Ele vem tratado no 1036 e seguintes do CPC, que a gente havia mencionado no início. Então, quando você verifica, quando um presidente de uma corte, federal ou estadual, identifica uma multiplicidade de recursos ordinários ou extraordinários indo para os tribunais superiores, ele pode provocar o Tribunal Superior a afetar alguns daqueles recursos como tema a ser fixado de caráter geral. Óbvio que o STJ tem que aceitar, e é ele que vai fixar o tema. Ele vai escolher outros recursos paradigmas que digam respeito a esse tema, ele vai pedir informações para os outros tribunais dos outros estados, ele vai fazer audiência pública sobre o tema, e aquela decisão que vai ser fixada naquele recurso repetitivo, naqueles recursos que foram afetados, elas vão virar decisões de preceito obrigatório. Isso acontece menos no STF por conta da repercussão geral. Então, como o STF já afeta um tema como de interesse geral, é difícil que ele tenha uma multiplicidade de recursos extraordinários ao respeito da mesma matéria, porque provavelmente ela já foi afetada como repercussão geral. Mas no STJ isso acontece. Qual é a conclusão disso tudo? Essa fixação de temas, ela deve ser estável. Ela pode ser modificada, há requisitos para modificação de um tema, o Código prevê esses requisitos para modificação de um tema, mas o objetivo é que ela seja estável. Ela reflete a opinião do Poder Judiciário, não é a opinião, a decisão do Poder Judiciário sobre um determinado assunto. Ela visa tratar todos com isonomia, porque o processo não pode ser uma loteria. Quantas vezes vocês já não ouviram alguém falar assim, dei sorte, meu processo caiu na Câmara tal. Dei sorte, meu processo, dei azar, meu processo caiu com o juiz tal.
processo não pode ser uma loteria. Embora a gente tenha que lutar para preservar a independência de decidir, em algum momento essa jurisprudência ela precisa ser pacificada e precisa refletir o entendimento do Poder Judiciário brasileiro a respeito de um assunto. Então, essa jurisprudência deve ser estável, deve refletir a posição do Poder Judiciário. Ou seja, deve refletir o que o Judiciário está decidindo acerca de uma determinada questão. Os recursos que vão para o STJ são os recursos, de maneira geral, os recursos especiais, os recursos, os HCs originários, os recursos em HC. E é isso, quando a gente fala em provocação e inquietação, é exatamente esse o tema que me traz aqui hoje, que é o HC como fonte de precedentes e essa assimetria informacional. O que é assimetria informacional? A simetria ela pode servir tanto para o juiz quanto para as partes. A simetria é a diferença nas informações que alguém tem sobre um processo, a diferença na possibilidade de produzir provas dentro de um processo, a diferença de acesso aos atores do processo, acesso às informações dentro de um processo. Salvo em casos excepcionais, casos de uma liminar, em casos de um processo que tramita num sigilo, você não pode ter duas partes tratadas de forma diferente dentro de um processo. Isso gera uma assimetria informacional. Isso é ruim para as partes, obviamente uma das partes está sendo prejudicada. Se ela não tem o mesmo acesso aos atores do processo, se ela não tem acesso às mesmas informações, se ela não tem acesso aos mesmos meios de provas, uma das partes está sendo prejudicada. E isso gera um problema para o juiz. Se o juiz não tem informações de ambas as partes, o juiz tem informações possivelmente enviesadas, não enviesadas do ponto de vista da má-fé, enviesadas do ponto de vista de quem produziu aquela prova. Normalmente, uma das partes, ela está trabalhando para defender o seu ponto de vista naquele processo. Por mais que ela saiba qual é o ponto de vista do outro, ela tem que fazer prevalecer aquele direito pelo qual ela está lutando. Se o juiz não tem uma simetria de informações, a chance de um erro judiciário é muito grande. A chance de uma decisão injusta é muito grande. Então, a simetria informacional ela é importante para as partes e ela é importante para o Poder Judiciário, ela é importante para o juiz. A pedra fundamental da simetria constitucional é o exercício de qual direito previsto na Constituição? Sem dúvida nenhuma, é o exercício do contraditório. Sem o contraditório, a simetria fica absolutamente prejudicada. E aí a gente tem o habeas corpus, que é previsto no artigo 5º da nossa Constituição, é um direito fundamental, é um direito que a primeira menção ao habeas corpus é da Carta Magna de 1215. Obviamente que não com a conformação que ele tem hoje, mas em 1215 já se falava no habeas corpus, na preservação do direito de ir e vir. Ela é uma ação impugnativa autônoma. O habeas corpus não é um recurso. Ele é uma ação autônoma e ele não deve ser usado como substitutivo de recurso, ou ao menos não deveria. Só que no STJ ele tem sido utilizado para questionamento de toda e qualquer decisão judicial. Hoje a gente tem decisões judiciais transitadas em julgado que são impugnadas por meio de habeas corpus, por meio da ação autônoma de habeas corpus. E qual é o grande problema disso tudo? Ele é uma ação impugnativa, ele é previsto, ele é um direito constitucionalmente previsto no rol de direitos fundamentais, ele tem requisitos, é bem verdade, mas ele pode trazer em seu bojo matéria de ordem pública. Então pode acontecer, e não é raro acontecer, que o habeas corpus não seja a ação adequada para aquele assunto que está sendo ali tratado, mas ele traz em seu bojo uma matéria de ordem pública, e é óbvio que traz. Ele traz em seu bojo a liberdade do cidadão. Então, essa matéria ela vai ser apreciada independente do habeas corpus ser a ação adequada ou não àquele assunto que se quer tratar ali. A Procuradora Federal Luísa Frischenstein, que é uma procuradora do Ministério Público Federal, apresentou números num congresso que foi realizado
unindo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, esse congresso foi em Minas Gerais, agora em 2021, ela fez uma análise dos todos os feitos criminais que tramitaram no STJ entre 2018 e 2021. 474.801 feitos, todos os feitos criminais. Desses, sabem quantos eram HCs originários, ou seja, ações ajuizadas diretamente no STJ? 272.459. Não precisa nem fazer a conta. 57,38% das ações no STJ são HCs originariamente lá opostos. Mas, além disso, você tem os recursos em HC, ou seja, o HC que é interposto aqui no tribunal, ou no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Federal, e você recorre da decisão para o STJ. 63.004 feitos. Somados com os HCs originários que eu falei acima, são mais de 70% dos processos que tramitam no STJ. Doutor Paulo, mais de 70% dos processos criminais no STJ são HCs. Sabe quanto corresponde aos recursos especiais? Que são recursos com duas partes falando, com a prova produzida em primeiro grau, com o recurso que tramitou no tribunal e com as duas partes falando em contraditório. 35.275, ou seja, 7% dos feitos que tramitam no STJ. 7% são os recursos especiais, que em tese deveriam ser a grande massa com que se ocupa o STJ. Também tem um quadro, um relatório estatístico do próprio STJ de 2020, que diz que os feitos criminais entre 2014 e 2020 aumentaram 200%. Em 2014, foram 64.900 feitos criminais, e 2020, 129.970, ou seja, 65.130.000. Um aumento de 200% em apenas 6 anos. Se a gente pegar só os HCs, nesses mesmos 6 anos, o aumento foi de 300%. A gente passou de 27.000 para 82.000, os HCs. 300%. Recursos especiais, diminuição de 27%, ou seja, 1/3. Isso nos permite concluir uma alta média anual de habeas corpus de 20%, o que significa que a gente está chegando muito perto de 80% dos recursos e das ações em trâmite no STJ serem formadas por habeas corpus. Isso significa o quê? Que a jurisprudência do STJ, quando vocês forem pesquisar por uma prova, por um estágio, ou quando vocês estiverem informados por um processo, muito provavelmente, o precedente que vocês vão encontrar no STJ, ele vai ter sido proferido numa ação de habeas corpus. E o que tem sido decidido nessas ações de habeas corpus? Tem uma pesquisa realizada pela gestão de Coordenadoria de Gestão da Informação do próprio STJ, que ela fez uma análise dos julgamentos de HC e recurso em HC. Ela analisou 117.167 decisões das quintas e sextas turmas criminais, de setembro de 2015 a agosto de 2017, 2 anos, 24 meses. Excluída matéria do ECA e matéria de processo penal, só processo, observação de processo. Sobraram 47.057 decisões, 40% das decisões, aproximadamente metade. Assuntos: absolvição. Absolvição é mérito do processo, absolvição é análise de prova. Absolvição, regime de cumprimento da pena, regime de cumprimento fixado pelo juiz da pena, redução da multa imposta, substituição da pena, ou seja, mérito, questões de mérito, questões que têm que ser discutidas por meio de recurso especial, que, como a gente viu lá atrás, corresponde a 7%. Numa amostra estatística,
1/4, ou seja, 25% desses HCs foram acolhidos, desses que tratam sobre mérito. Ou seja, 25% dos HCs interpostos sobre mérito foram acolhidos no STJ. E isso, se a gente considerar, é bem verdade que as absolvições não são muitas, as absolvições são poucas, mas se a gente pegar, são mais de 100 casos. A análise da prova é vedada pela súmula 7 do STJ, que fala que você sequer pode analisar a prova no STJ. Recurso especial, você não pode nem ventilar a prova. E o recurso especial tem a participação das duas partes. E isso está sendo ventilado nos HCs, que tratam sobre absolvição. A gente tem casos de HC em São Paulo em que se aguarda o trânsito em julgado e se entra com o HC pedindo absolvição direto no STJ. Ou seja, a gente tem uma inversão total da sistemática de dialética da produção de decisão. Porque no HC, como a gente vai observar agora, a gente não tem observância do contraditório. Por que a gente não tem observância do contraditório? Normalmente, num processo criminal, quase a totalidade dos processos criminais que tramitam no Brasil, a parte autora é o Estado, é o Ministério Público representando o Estado. São poucos os processos entre pessoas privadas. Quando o processo sobe no STJ, e não precisa dizer que a maioria dos processos criminais provém da Justiça Estadual. Quando o processo vai para o STJ, quando você entra com uma ação no STJ, quando o paciente entra com uma ação no STJ, quem fala nesse processo, para quem que o relator, o ministro relator, pede informações num HC? Para a autoridade imputada como coatora, ou seja, para o juiz do processo, para o juiz que deu a decisão. E hoje, cada vez menos, essas informações são necessárias, porque os processos são digitais. Então, quando um ministro relator recebe um processo, um HC, ele tem acesso integral aos autos do processo. Ele vai pedir informações, se ele quiser ouvir o juiz a respeito de algum fato específico, mas ele não precisa que o juiz faça um relatório do caso. O caso está ali. A decisão está ali ao seu alcance. Então, ele pede informações para o juiz do processo. Depois, quem é que atua nesse HC, em nome do Ministério Público? É o Ministério Público Federal que atua perante o STJ, que atua como custos legis. Ele não atua como parte. Ele não é o Ministério Público que atuou no processo, que pediu a condenação, que pediu a aplicação da pena, que produziu a prova. Quem vai falar nesse processo é o Ministério Público Federal, que atua perante o STJ, para fazer análise da observância da lei, não do caso concreto. Óbvio que ele pode, naquele processo, defender a manutenção da decisão que foi proferida, defender a posição do Ministério Público Estadual, como pode não o fazer? Como pode dizer que, naquele caso, ele entende que é necessário conceder a ordem de habeas corpus? Ele atua ali como fiscal da lei. Isso não garante o exercício do contraditório. O exercício do contraditório é você ter a outra parte ali, produzindo a prova, dando os elementos que foram, eventualmente, não constam ali daquele recurso em HC ou daquele HC impetrado originalmente. Então, a gente está caminhando hoje para 80% dos feitos criminais em trâmite no STJ, formando precedentes em que não se observam o exercício do contraditório. E aí, eu trouxe, já caminhando para o final, eu trouxe aqui, eu vou respeitar meu tempo direitinho, eu trouxe aqui 2 recursos eu não trouxe os julgamentos do STJ, mas eu trouxe 2 recursos extraordinários em que o STF analisou 2 decisões do STJ proferidas em habeas corpus individuais. O primeiro recurso extraordinário é o 1342077, daqui de São Paulo, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A ordem que foi concedida em habeas corpus foi cassada, mas eu vou ler o teor da ordem proferida pelo STJ nesse HC.
O paciente era... Depois eu vejo o nome dele aqui. Rodrigo de Oliveira Fernandes. HC concedido com anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente. Só para contextualizar, era uma ação em que se questionava se era válida a apreensão da droga no domicílio do paciente, em que os policiais entraram sem a sua autorização. Vocês devem ter acompanhado essa discussão foi muito forte agora, recentemente nos noticiários, a necessidade de autorização da ordem do morador para que a polícia ingressasse na casa para fazer busca e apreensão. Então, nesse caso, a polícia ingressou, encontrou drogas, ele foi processado, foi condenado. E entrou com HC no STJ. E a ordem concedida foi a seguinte: HC concedido com anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados, presidentes dos TRFs, Defensorias Públicas, Procurador-Geral da República, Procuradores Gerais do Estado, Conselhos Nacionais de Justiça, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Ministro da Justiça, Ministro da Segurança Pública, Governadores do Estado, Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que têm lá. Estabelece-se, é uma decisão num HC individual, caso eu não tenha frisado isso o suficiente. Estabelece-se o prazo de 1 ano para permitir o aparelhamento das polícias, o treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil ou penal do agente estatal. Por que eu estou frisando isso aqui? Eu acho a decisão ruim? Não, a decisão é ótima. A decisão é muito bem fundamentada. E deixa eu ver se eu tenho relator aqui. Eu não sei se o ministro... Não sei quem é o relator desse HC. Ela é muito bem fundamentada. Mas vejam que foi numa decisão de um HC individual que a gente deu uma decisão para que os governadores do Estado aparelhem as polícias para que elas façam registro de audiovisual das apreensões dentro das residências em que se for apreendida a droga. Essa decisão foi cassada pelo ministro Alexandre de Moraes. A minha provocação aqui a vocês não é se a decisão é certa ou errada. É lógico que a gente quer que todo policial entre com uma câmera e um gravador na casa quando for fazer uma busca. Se a gente tiver isso, a gente resolve grande parte dos problemas da magistratura, na verdade, da humanidade. O meu questionamento é possível num HC individual você determinar a um governador do Estado que aparelhe as polícias com câmera e com gravação audiovisual? Esse é o meu questionamento e é essa provocação que eu faço aqui. E a gente tem um outro, que é um caso de tráfico de drogas também, normalmente é tráfico de drogas. É um processo também de São Paulo, também de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, é o recurso extraordinário 1344374. Nesse recurso, eu não tenho o acórdão do Tribunal de Justiça, mas o fato é que era um crime de tráfico em que foi aplicado o regime fechado. Ele entrou com um HC, dizendo que, sendo tráfico privilegiado, ele tinha direito ao regime aberto. A gente já cansou de ouvir o STJ dizer que é efetivamente isso, tráfico privilegiado, direito ao regime aberto. Então, ele entra com um HC individual e depois a Defensoria Pública pede ampliação do HC. E a decisão que sobrevém é a seguinte: habeas corpus concedido para, em relação ao paciente individualizado na impetração, fixar o regime aberto como modo inicial do regime de pena. Ok, jurisprudência pacífica do STJ. Em relação aos presos do Estado de São Paulo, todos os presos de tráfico privilegiado, o
que, conforme a informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação, ou seja, condenados por delito de tráfico privilegiado a 1 ano e 8 meses em regime fechado. Fixar o regime aberto. Em relação aos presos condenados por tráfico privilegiado apenas menores do que 4 anos, determinar que os juízes das varas de execução criminal reavaliem a situação de cada um, de modo a verificar uma progressão para o período, com detração penal, etc. Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como os favoráveis, e aos... É isso aqui que eu queria tratar. Porque a gente pode dizer lá no outro parágrafo que não estão identificados porque as ordens... Você pode impetrar HC coletivo. Isso não é uma dúvida na nossa jurisprudência. Só que tem que ser coletivamente identificada a massa a ser beneficiada. Você pode até dizer aqui, todos os presos condenados a 1 ano e 8 meses por tráfico privilegiado. Você pode me dizer, dá para identificar? Você faz um levantamento na Secretaria de Administração Penitenciária e identifica quem são todos os presos condenados a 1 ano e 8 meses por tráfico privilegiado. Mas a gente tem aqui, aos condenados que atualmente cumprem pena, ou seja, trânsito em julgado, e aos que vierem a ser condenados por tal ilicitude no futuro, determinar que não se imponha o regime fechado de cumprimento de pena. Ou seja, todos os que foram condenados e todos os que um dia vão praticar tráfico de drogas e serão condenados. Volto a dizer, minha discussão aqui não é sobre a justiça da decisão. Regime aberto, tráfico privilegiado, 1 ano e 8 meses. Meu questionamento não é sobre isso, nem sobre a natureza dos acórdãos, que é um dos mais bem fundamentados, inclusive, que eu já li. Minha dúvida é, o HC pode servir como uma normatização futura para delitos ainda não praticados? Nesse caso, o STF entendeu que não, essa decisão foi reformada pelo STF, que manteve em relação ao paciente e revogou em relação aos crimes futuros. Então, eu acho que eu encerro, sobrando 1 minuto do meu tempo, eu acho que eu encerro resumindo o que eu gostaria de provocar, a reflexão que eu gostaria de provocar é essa. Se os precedentes que nós estamos analisando, a forma como os precedentes que nós estamos analisando são formados, sem o exercício do contraditório, e isso correspondendo a 80% das decisões, e o alcance, a importância do alcance que essas decisões têm tomado. Então, não são decisões... E, olha, eu não estou dizendo aqui que esse HC, esse segundo eu sei que é do ministro Rogério Schietti, que é um ministro muito competente, eu não estou dizendo que essa decisão foi tomada de forma descuidada, não. Eu não estou dizendo que veio um paciente, um lado, e ele proferiu esse HC. Ele ouviu aqui, ele aceitou como amicus curiae o Ministério Público, ele aceitou como amicus curiae institutos de direitos humanos, ele ouviu diversas partes. Eu não estou dizendo que essas decisões foram tomadas de forma assodada ou precipitada. Não estou. Estou questionando se é a seara adequada para a gente fixar a normatividade futura e para a gente atacar decisões transitadas em julgado. Agradeço imensamente a atenção de vocês, agradeço o tempo que me dispuseram e estou sempre à disposição, professor Fábio, professora Lidiane, para aqui comparecer, principalmente sempre que estiver na presença do Dr. Paulo, que é um amigo querido e um líder a ser seguido, além de um dos desembargadores mais respeitados. Olha, eu falei que ele foi nosso presidente da Pamages e nem mencionei a presidência dele no Tribunal de Justiça. É que a Pamages é o cargo que eu exerço agora e, obviamente, eu puxei a sardinha para o meu lado. Mas foi um dos presidentes do Tribunal de Justiça mais queridos e mais respeitados que a gente teve, não só pelos magistrados, mas pela sociedade como um todo e pelas demais instituições e demais poderes, não por outra razão
quando se aposentou, foi convidado a pertencer, a comandar a Secretaria de Justiça, para muita honra e muito orgulho nosso. Então, agradeço mais uma vez o tempo que me dispensaram, espero ter contribuído para a reflexão, para debate, e devolvo a palavra ao professor Fábio. Doutora Vanessa, muito obrigado pela brilhante exposição. Foi uma satisfação ouvi-la aqui. Há muitos elogios no chat e também muitas perguntas. Eu vou começar passando uma pergunta aqui de quem está online, porque assim quem está aqui também vai pensando na pergunta que pode apresentar, caso queira, para a doutora Vanessa, tá bem? Então, o Pedro Henrique de Engiulo pergunta o seguinte: de que maneira se pode conciliar a manutenção da segurança jurídica obtida a partir dos precedentes com a análise individual do caso concreto? Na verdade, quando a gente fala em fixação de teses, em uniformização de jurisprudência, na segurança jurídica que decorre dessa uniformização de jurisprudência, a gente está falando em questões controvertidas de direito, jamais de fato. O fato concreto ele tem sempre que ser analisado. Tanto é que quando os processos ficam suspensos para a formação de um precedente de observância obrigatória, para um recurso repetitivo, quando o recurso, a tese, o tema é fixado no recurso repetitivo, os recursos que estavam em tramitação, os processos que estavam em tramitação, eles voltam para a aplicação do juiz no caso concreto. E a parte sempre tem a possibilidade de falar, olha, o meu caso não se amolda à tese que foi fixada nesse recurso. Um exemplo que eu acho prático que a gente pode dar nesse caso e que concilia as duas coisas, que é o caso concreto com a fixação do tema. É um tema, a gente tem vários temas que se referem a planos de saúde. A obrigação da Anvisa de fornecer medicamentos não nacionalizados, por exemplo, a obrigação da Anvisa de fornecer medicamentos fora do rol. Todos eles, você vai ter uma análise do caso concreto, ou seja, se aquele medicamento era adequado ao caso concreto e, assim, então, fazer essa análise à luz do precedente fixado pelo STJ. Então, não me parece haver uma colidência de análise do caso concreto individual com a observância dos precedentes, na medida em que o que vai ser aplicado àquele caso concreto individual, analisados os fatos, é a posição do Poder Judiciário sobre o direito que a ele incide. Não me parece que há ofensa qualquer ao caso concreto a aplicação dos precedentes. E aí, essa pergunta é boa porque me lembra de um outro questionamento que eu sempre faço e que eu acho que responde bem a sua pergunta. Responde bem não, é adequada a sua pergunta. Hoje a gente tem a súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? O assunto chega ao STF com alguma frequência, o STF resume aquele entendimento, as decisões reiteradas, faz uma súmula, todo mundo tem que observar essa súmula. Em termos leigos e rápidos e chulos, é isso. Essa súmula é de observância obrigatória. Só que, se você ajuizou uma ação e eu apliquei a súmula no seu caso, você pode recorrer ao STF. Óbvio que isso tem consequência. O seu recurso pode ser protelatório, o seu recurso pode não ser admitido pelo tribunal e tal. Pode não vai ser admitido pelo tribunal, mas você vai recorrer. Esse assunto vai chegar ao STF de novo? Não vai, porque ele é um motivo para você não receber o recurso. Não seria muito mais produtivo? Porque a gente sabe que a jurisprudência tem que ser estável, mas não imutável. Ela é um reflexo do seu tempo. Então, ela pode refletir o posicionamento neste tempo e, num futuro, ter uma outra reflexão. Eu não preciso dizer que a gente já teve o Estatuto da Mulher Casada e a jurisprudência que a ele dizia respeito. Óbvio, aí teve uma modificação legislativa. Mas, se você for procurar, a gente vai ter decisões que dizem que essa desigualdade era correta. A jurisprudência pode mudar com o tempo.
Se você não fizer o seu recurso chegar no STF, se ele for inadmitido por conta da súmula, como é que o STF vai rever essa súmula? Por outro lado, a gente tem um instituto, não tem no Brasil, mas a gente poderia, que eu acho muito mais proveitoso do que a súmula vinculante, que é a súmula impeditiva de recurso. Você não vincula as decisões dos juízes àquela súmula do STF, mas você impede recursos que estiverem de acordo com a súmula. O que isso significa? Que os recursos relativos das decisões contrárias às súmulas vão chegar ao STF. E isso pode permitir que você tenha uma análise dessas decisões contrárias à súmula, que hoje você não pode, porque a súmula é vinculante, ela vincula as decisões dos juízes de primeiro grau. Então, você não pode ter decisões contrárias. A mim me parece que seria muito mais proveitoso a súmula impeditiva de recurso, que ela permitiria ao juiz analisar aquele caso sem estar vinculado à súmula do STF, e o assunto chegaria ao STF, mas sempre de maneira discordante da súmula. Mas é para a gente refletir, é para analisar números, é para analisar números de recursos. O Brasil não é para amadores, tudo que a gente tem em números aqui, eles facilmente conduzem qualquer tese jurídica, porque é um trabalho tão desumano, tão abissal, que a gente precisa amoldar as teses à nossa realidade. Obrigado, doutora Vanessa. Alguém que está aqui conosco gostaria de fazer pergunta? Levante a mão. Não? Todo mundo tranquilo. Então, tá bom. Tem mais perguntas aqui online. O Jefferson Assis, ele faz uma afirmação e depois ele converte em pergunta. Ele diz o seguinte: com o judiciário avançando cada vez mais sobre a legislação, que é uma prerrogativa dos deputados e senadores, como ponderar esse avanço para não entrar em atrito com o Congresso, que representaria o povo? É uma pergunta boa para o final de semana que nós tivemos, inclusive. Você tem toda a razão. A gente tem previsões para a omissão constitucional, a gente tem institutos jurídicos para a omissão do legislador, constitucional e infraconstitucional. A gente tem institutos jurídicos que permitem o acesso ao judiciário. Eu trouxe para você exatamente um exemplo de um HC tomado com um caráter quase que normativo. Não prevaleceu, mas foi quase que um caráter normativo, aliás, dois, né? Quase que um caráter normativo. E essa é um cuidado que a gente tem que ter, justamente esse que você falou, para você não imiscuir os poderes. A gente tem que preservar a função de cada um dos poderes. Eu concordo com você, o judiciário tem as suas funções. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir, que eu costumo falar com muito cuidado sempre, mas eu costumo dizer: o judiciário é uma função inerte, ele só age provocado. E a gente tem, além do princípio da inércia, a gente tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O juiz não pode dizer: não vou julgar este processo. Nenhum processo submetido ao magistrado pode ser afastado da prolação jurisdicional. Não há um assunto que a gente tenha no Brasil hoje que não chegue ao Poder Judiciário. E aí, ilustramos com o final de semana, que já está no Judiciário. Então, não tem um assunto que não chegue ao Poder Judiciário. E o nosso legislador, principalmente o nosso legislador constituinte, ele optou por uma Constituição, é uma Constituição inchada, é uma Constituição com normas que sequer lá deveriam estar. O exemplo folclórico dela é o Colégio Pedro II, que é um colégio do Rio de Janeiro, que está na Constituição, a sua regulamentação está na Constituição. Esse é o exemplo folclórico, é o que todos os manuais tratam para mostrar como a nossa Constituição tem normas que não deveriam lá estar. Mas, além de todas essas normas que não deveriam lá estar, ela é uma Constituição principiológica e baseada em preceitos fundamentais. E isso permite
com que toda e qualquer questão seja levada ao Poder Judiciário. Talvez essa seja uma das causas do inchaço do Poder Judiciário. Tudo é trazido ao Poder Judiciário, que não pode se furtar a prolatar decisões. Mas eu concordo com você, o princípio da separação dos poderes é um dos princípios fundamentais a ser observados por todos os poderes. Doutora Vanessa, obrigado. Tem uma última pergunta aqui do José Edson Vanzella. Ele pergunta como que funciona esse sistema de precedentes em outros países. Se existe algum país que seria melhor, pior do que o nosso, seria digno de comentário aqui. Olha, eu sou uma apaixonada pelo Poder Judiciário, eu sou uma apaixonada pela magistratura, e eu acho que o nosso sistema, ele é muito mais, a gente tem muito mais uma falha de... deixa eu ver quais palavras eu vou usar aqui. A gente tem muito mais uma falha estrutural do que do nosso arcabouço legislativo e do nosso sistema de precedentes. O nosso sistema de precedentes era quase nulo, se a gente pensar antes da emenda 45, do CPC de 2015, que é muito novo. A gente tinha um sistema quase nulo, os precedentes sequer eram observados, o nosso sistema era todo baseado na civil law, e hoje a gente está caminhando para uma mescla muito saudável da legislação positiva, da legislação posta com o sistema de precedentes. Eu não acho que a gente tem um país, por exemplo, porque é muito difícil você falar assim, qual sistema é melhor? Depende, melhor para o sistema jurídico daquele país. A gente tem um sistema americano, muita gente, aliás, isso é uma boa pergunta, muita gente compara judiciário brasileiro com judiciário americano. A gente está comparando banana com laranja. Muita gente fala assim, eu canso de ouvir, o PIB do judiciário, o judiciário gasta não sei quantos % do PIB de gasto do judiciário em relação aos Estados Unidos, em relação à Espanha. Tenta entrar com uma ação gratuita no STF, porque você foi comprar uma roupa que não serviu. Tenta entrar. Você não vai conseguir. Tenta entrar no Brasil. Vai conseguir tranquilamente. Ficou famoso no mundo jurídico, transitou aí nos grupos de WhatsApp, um irmão que entrou contra a irmã. Vocês lembram disso, do moletom? Alguém me ajuda? Um comprou um moletom, mandou entregar em casa, o outro viu o moletom, pegou o moletom para si. E o irmão queria de volta, eu não lembro se quem pegou o moletom foi a irmã ou foi o irmão, mas o irmão queria o moletom de volta, ele entrou com uma ação para o juiz obrigar a irmã a devolver o moletom e condená-la ao pagamento de danos morais, porque pegou o moletom dele. Tenta entrar com uma ação dessa nos Estados Unidos. Não, você não consegue entrar com uma ação dessa. E olha só, às vezes eu falo isso, falo assim, então você acha que o Brasil não devia admitir ações pequenas? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a opção do legislador foi essa. O nosso legislador optou, quem quiser pode entrar no judiciário com o assunto que quiser. Se a sua irmã pegar o seu moletom, você entra com uma ação no judiciário. E vai ser de graça. Foi isso que o nosso legislador fez. É bom ou não é bom? Vamos refletir, vamos fazer uma análise do Poder Judiciário, vamos fazer uma análise dos custos, vamos fazer uma análise do que a gente quer para nós. Nós temos mais processos do que o mundo todo somado, nós temos mais advogados do que o mundo todo somado, nós temos mais faculdades de direito do que o mundo todo somado. O nosso sistema é muito diferente de qualquer outro sistema. É impossível você comparar, e aí voltando à sua pergunta, qual sistema de precedentes é melhor? O sistema dos Estados Unidos funciona maravilhosamente bem. Você tem sistema de precedentes, você tem precedentes fixados desde 1800, que são observados até hoje. Isso funciona no Brasil? A gente tem hoje. Hoje saiu uma notícia de manhã de que a Câmara está pensando numa lei para rediscutir, para mudar a Constituição, para tratar do Instituto da Graça pelo presidente. Isso aconteceu anteontem. A gente vai ter uma lei para tratar desse assunto. Como é que a gente pode falar em fixação de precedentes estáveis
ou num sistema baseado exclusivamente em precedentes, quando sequer a nossa legislação é estável e muda o sabor do vento. Cada crime que acontece enseja uma lei nova. Cada processo enseja uma lei nova. A gente tem a lei, saiu agora uma lei de uma moça que foi vítima de um crime, num julgamento em Santa Catarina. Virou uma lei. A forma da oitiva dela em testemunha virou uma lei. A gente tem um crime, vira uma lei. O presidente deu a graça, vira uma lei. Tudo vira uma lei. Então, o nosso problema não é o nosso sistema. O nosso sistema é bem montado, o nosso sistema é bem feito, e essa combinação de civil law com common law, ela é importante para o país. O nosso problema é estrutural. O nosso problema é estrutural. Nem uma coisa nem outra funcionam na estrutura que a gente tem hoje, com os problemas que a gente tem hoje. Então, eu acho que o que a gente tem que repensar, a gente está falando aqui de sistema de precedentes, mas, na verdade, o nosso trabalho é muito maior que esse. O poço é muito mais fundo. O que a gente tem que repensar é o poder judiciário, o sistema de justiça que a gente quer. Tá ok essa justiça que a gente fixou, gratuita para todo mundo e para qualquer assunto? Isso tem um preço. Não existe nada gratuito. Quando a gente fala, eu vou dar justiça gratuita para você, não estou dando justiça gratuita para você. Eu estou dizendo o seguinte, outra pessoa está pagando a conta. Alguém está pagando a conta. Então, não tem nada gratuito, é óbvio que isso tem um custo. Alguns países passam o custo para o interessado. Outros países jogam esse custo para a população. Então, o nosso problema não é o sistema de precedentes que tem sido bem montado. O nosso problema é a estrutura que não permite que qualquer sistema se consolide. Obrigado, doutora Vanessa. Esse caso do moletom, ele me lembrou o meu professor orientador, que ele falava que todo advogado recém-formado ele é um animal processante, né? Ele sai processando todo mundo por qualquer razão. E aí talvez, nesse caso, a autotutela resolveria, né? Vai lá no armário, pega o moletom de volta e resolve o problema. Eu gostaria de agradecer aqui penhoradamente pela palestra. Foi uma palestra excelente. Nós tivemos oportunidade de tratar aqui de um aspecto importantíssimo, que é a formação dos precedentes, e tratado de uma forma muito boa, muito adequada. Eu realmente agradeço muito a aceitação do convite. E antes de encerrarmos e passarmos a palavra novamente à senhora, eu gostaria de perguntar ao professor Paulo Dimas se tem alguma consideração final também a fazer. Agradecer, né, a Vanessa, a disponibilidade de estar conosco, e nos trazer aqui uma provocação, um tema instigante, né? Essa questão de precedentes, né? Envolve segurança jurídica, envolve isonomia, mas tem que ter os seus limites bem definidos também, porque nem tudo pode gerar precedente, né? Você colocou bem, né? Nós temos que fixar teses jurídicas e acomodá-las ao caso concreto. O juiz será sempre esse papel de acomodar a questão fática e jurídica do caso concreto aos precedentes que estão sendo aí colocados, né, diariamente nas diversas esferas do Poder Judiciário. Mas é realmente importante essa reflexão também do uso do habeas corpus, né, do uso indiscriminado do habeas corpus, né. É evidente que tem essa questão forte que o habeas corpus visa tutelar a liberdade da pessoa, então é realmente um mecanismo aberto, né. Mas aí, né, a partir de estabelecer o habeas corpus como um mecanismo para criar precedentes também, será que isso é positivo, é negativo? Essas decisões mais abrangentes, né, que são verdadeiras políticas públicas, né, que são, né, colocadas nos precedentes, às vezes, né, para serem cumpridas, ou não cumpridas, ou não, às vezes não podem ser cumpridas, né? Então, mas eu acho que você colocou bem, né? Nós temos um sistema que está sendo aperfeiçoado de acesso ao judiciário, de aprimoramento da legislação que envolve a atividade jurisdicional propriamente, né, junto à sociedade, mas a gente tem que também procurar discernir, né, dentro do sistema a estrutura que nós precisamos ter para atender tudo isso. Com o tempo, né, vocês viram aí, né, os juizados especiais, né? Eu lembro quando estava na presidência do tribunal, nós fizemos questão aí de estabelecer amplo acesso através daqueles centros do Sejusc, né? Os centros de solução de conflitos, antes mesmo de ser instaurado algum processo, né? Então, são vários mecanismos
né, que vêm sendo implementados de acesso à justiça, e às vezes esses mecanismos também não são suficientes, né, diante da quantidade de demandas, né? E é isso, o Fábio colocou até o número hoje de advogados que nós temos, né? Eu, por exemplo, quando me formei, eu trabalhava num pequeno comércio, não fiz estágio e tudo mais, aí fui entusiasmado aí pelos meus amigos a fazer exame da OAB, a fazer um concurso de andamento do Ministério Público, estudei que nem um louco, me dediquei, passei nas 2 provas, mas quando foi na magistratura, aliás, na advocacia, na OAB, eu não tirei minha carteirinha, não fiz inscrição, porque eu entrei no Ministério Público, não fiz inscrição, fiquei só com o meu diplominha de aprovação em 1978. Né? E agora, quando deixei o serviço público, depois de 42 anos, né, eu fui me inscrever na OAB e recebi lá o número 451.006. Né? Então, hoje até penso que eu sou um jovem advogado, falo, esse menino aí, recém-formado, que está vindo aqui peticionar, né? Nem 007 me deram 006. Né? Então, você veja a quantidade de profissionais que vão se formando, né? E aí é importante, né? A gente sempre fala daqui na faculdade, né? Eu estou aqui na instituição há quase 29 anos, né? Sempre dando aula, agora que assumi a função de direção, né? Mas a gente vê a função que a gente tem de passar para o aluno a necessidade de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de se destacar, de fazer a diferença, né, dentro do seu estudo. Você não pode ser mais um, você tem que ser alguém qualificado para se destacar aí no mercado, né, para poder ocupar algum espaço e depois ascender dentro da profissão e escolher outros rumos, né, carreiras jurídicas, públicas, né, tem aí um grande espaço para todos que se interessarem, mas precisa de dedicação, comprometimento, precisa de inspiração, precisa de transpiração e precisa de exemplos, né, como a Vanessa que está aqui, né, jovem ainda, né, 22 anos de magistratura, né, uma carreira brilhante, né, de tantos anos, né, e vem aqui nos trazer de uma forma assim tão gostosa, né, passou tão depressa a palestra, né, quando eu fui ver já acabou, né, já se passou mais de 1 hora e nós aqui, né, ouvindo e refletindo e aprimorando o nosso conhecimento. Então é esse o papel da Semana Jurídica também, né, despertar temas de interesse, despertar vocações, despertar uma série de coisas, né. Aqui tem um paradigma de juíza, né? Pode ser seguido, né, precisa ser das mulheres, né? Porque até 81 não tinha uma juíza aqui no estado de São Paulo, né? Era quase que uma vedação institucional, uma mulher ingressando na magistratura, tanto que no Palácio de Justiça nem banheiro feminino tinha privativo para magistradas, né? E depois de 81 entraram 2, 3 juízas e aí hoje nós temos quase a metade da magistratura composta por mulheres, mas isso é para despertar vocações em todos, homens, mulheres, porque os espaços estão todos abertos, depende da dedicação, da vocação de cada um, né? E aqui a gente vai procurar sempre trabalhar na nossa instituição, né, visando qualidade, visando despertar vocações, visando despertar o interesse, o entusiasmo em cada um, né, por aquilo que, né, tem em mira, né, para o futuro. Então, agradecer muito a Vanessa, né, que hoje esteve conosco aqui, nos trazendo essa palestra tão importante, né, reflexiva, isso é o mais importante, porque é evidente que num curso de Direito você não vai conseguir esgotar todos os temas, todos os assuntos, todas as matérias. Nosso direito é amplo demais, né? Como você disse, né, todo dia tem uma nova legislação sendo editada. A nossa Constituição Federal de 88, não sei, tem centenas de emendas já, né? Então, o importante é a gente ter visão de conceitos, de conteúdo, né? Visão crítica dos institutos, dos instrumentos, né? Uma visão conceitual, e aí nós vamos, com certeza, no caso concreto, na situação concreta, nos colocando, nos posicionando e alcançando sucesso, com certeza. Então, obrigado, viu, Vanessa, por estar conosco, né? Muito sucesso sempre na sua atividade como magistrada, como dirigente associativa, uma função tão importante para o aprimoramento da legislação, né, e para abrir o acesso do judiciário, né, não para escancarar as portas do judiciário de uma forma
que não vai permitir o atendimento das demandas, mas permitir um acesso estruturado que a gente possa realmente atender a sociedade, né, seja no Judiciário, seja no Ministério Público, seja nas Procuradorias do Estado e assim por diante. Então, parabéns pela palestra e volte mais vezes aqui conosco. Muito obrigada. E um agradecimento especial aos nossos alunos, aos estudantes que aqui estiveram, né, reinaugurando esse espaço, né, e aos nossos queridos alunos de casa, né, já somos acho que mais de 600 nesse momento, né. Então, e parabéns, Lidiane, parabéns, Fábio, pelo trabalho que realizam. Obrigado, professor Paulo Dimas. Gostaria de perguntar à professora Lidiane se ela tem também considerações. Sim, professor Fábio. Primeiro, eu gostaria de agradecer à doutora Vanessa por estar aqui conosco. Eu estou com nossos alunos aqui no YouTube e eu separei um agradecimento que um dos nossos alunos fizeram, porque nós tivemos muitos, doutora Vanessa, e ele disse que ele agradece pela conferência e que, com certeza, foi uma das melhores palestras que nós tivemos aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigada ao pessoal de casa, ao pessoal daqui. Para mim é um prazer. Muito obrigada, doutora Vanessa, aos nossos alunos que estiveram aqui presencialmente, aos alunos e professores que estão também no YouTube conosco. Gostaria também de agradecer ao professor Fábio e ao professor Paulo Dimas pela oportunidade que me dão de organizar a Semana Jurídica, né, de nós organizarmos em conjunto, é muito bom. E a Semana Jurídica é feita para vocês, nossos alunos. Acompanhem toda a programação, nós divulgamos por e-mail, nós divulgamos pelo Instagram, então estejam conosco também. Presencialmente, as inscrições já se encerraram, a gente teve bastante inscrições, mas acompanhem pelo YouTube também aqueles que não conseguiram aí se inscrever, e nós teremos também outros eventos que vocês conseguirão se inscrever também, tá bom? Muito obrigada ao pessoal do estúdio, ao pessoal de operações, que possibilitaram que a gente retornasse aqui de forma presencial também na Semana Jurídica e de forma híbrida, transmitindo pelo YouTube também. Muito obrigada. Obrigado, professora Lidiane. Eu só vou lembrar aos nossos alunos que estão online que preencham o formulário que está disponível aí no chat para que tenham a atribuição de horas de atividade complementar. E quem está aqui também, vocês receberam aí o QR Code com o papelzinho, não se esqueçam de preencherem para que as horas sejam atribuídas, tá bem? E passo então a palavra à doutora Vanessa para as considerações finais. Quero só agradecer, para mim é um prazer, eu tenho feito na PAMAGES, doutor Paulo, um programa justamente para colocar os magistrados nas universidades, nos cursos de mestrado, doutorado e nas salas de aula, porque eu acho que a gente precisa desse diálogo com os alunos de direito. São vocês que vão trabalhar. Esse assunto que a gente trouxe aqui para reflexão, quem vai trabalhar com eles é vocês, assim como todos os outros assuntos que a gente vai trazer aqui. Então, para mim, é uma honra estar aqui conversando com os alunos de direito, e é isso que eu tenho tentado fazer, trazer o judiciário para perto dos alunos de direito, para perto da advocacia, para perto da sociedade, para que a gente possa fazer uma análise crítica sobre nós mesmos, para que a gente possa avançar. Ninguém avança, os elogios são muito bons, mas eles paralisam. Então, a gente precisa das críticas e desse debate justamente para que a gente possa avançar. E debate a gente faz em sala de aula, a academia é o lugar para fazer isso, então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos, a vocês que estão em casa, a vocês que estão aqui, e até breve. Muito bem. Obrigado, doutora Vanessa. Novamente, agradeço aqui pela presença, agradeço pela aceitação do convite, agradeço ao professor Paulo Dimas, à professora Lidiane, o pessoal do estúdio de operações que está aqui conosco, e agradeço, sobretudo, aos nossos alunos que estão aqui presentes e aos que estão presentes virtualmente também. À noite teremos mais, então participem. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.